Shalom a todos, Deus abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos começar a mensagem de hoje à noite. Queremos que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua igreja. Senhor, nós te adoramos nesta noite, Pai. Te glorificamos. Rendemos toda a glória, a honra e a adoração somente a Ti. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu estás acima de todas as coisas. Pai, cuida do teu povo, Senhor, aqui na terra, tua igreja, Senhor, redimida pelo teu sangue. Cuida, Pai, desta nação brasileira. Traz, Senhor, justiça, traz paz sobre esta nação, no poder do nome de Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, a tua graça sobre este momento aqui, quando nós iremos meditar na tua palavra. Que ela venha nos enriquecer, nos fortalecer em ti, nos animar, Senhor, a viver cada dia mais na tua presença. Nós te louvamos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Filipenses, e nós já chegamos agora ao capítulo 4. E Filipenses tem um tema geral, que nós colocamos: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. No capítulo 1, Paulo apresenta um ladrão da nossa alegria, que ele chamou de as circunstâncias. Ele nos ensina que devemos vencer com uma mente cristocêntrica. Podemos ser este inimigo com uma mente cristocêntrica. No capítulo 2, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, que são as pessoas com as suas atitudes erradas contra nós. E nós devemos vencer com uma mente submissa a Deus. No capítulo 3, Paulo apresenta outro ladrão da nossa alegria, que são as prioridades. Então, somente quando nós temos uma mente espiritual, nós podemos colocar o que realmente Deus tem como prioridade em nossas vidas. E no capítulo 4, ele apresenta um outro ladrão da nossa alegria, que é a preocupação. E a preocupação é, de fato, um pensamento errado, que nasce na nossa mente e logo segue para um sentimento errado. O nosso coração começa a sentir coisas a respeito das circunstâncias, das pessoas que vêm nos roubar a nossa alegria. Mas podemos vencer o ladrão das circunstâncias tendo o nosso coração guardados, nosso coração e a nossa mente guardados em Cristo. Só relembrando o capítulo 3, que nós trabalhamos, no capítulo 3, versículo de 1 a 11, Paulo priorizou a sua comunhão com Cristo, quando ele fez uma avaliação da sua vida, e ele disse que tudo que tinha conseguido sem Cristo, ele considerou como perda. E quando ele conheceu a Cristo, ele se satisfez com a sua busca. Paulo priorizou a sua consagração a Cristo, versículos 12 a 16, e ele apresenta o atleta, a figura do atleta. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para receber o prêmio da vocação que ele tinha. E versículos 17 a 21, Paulo priorizou sua cidadania celeste. Ele falou do futuro, do que lhe aguardava no céu, e concluiu que nós somos apenas estrangeiros nesta terra, mas a nossa pátria está nos céus, onde Deus está nos aguardando. Portanto, nós vamos trabalhar hoje a alegria que vence a preocupação. É a alegria que Paulo vai descrever, capítulo 4, versículos de 1 a 9. E eu quero ler com os amados, neste momento, este capítulo, para que possamos realmente aprender a não viver preocupados com a vida, com as coisas que acontecem em nossos dias. Okay? Então, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, quando nós iremos meditar nessa palavra hoje à noite. 4, de 1 a 9. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim,
Meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o tema desta palavra, nesta noite, é a alegria que vence a preocupação, ou a ansiedade, ou a inquietação da nossa vida. E nós podemos tirar como versículo-chave desse texto de 1 a 9, o versículo 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o nosso antídoto para a preocupação, para a ansiedade, para a inquietação, é ter o coração e a mente guardados por Jesus Cristo. É interessante que em nossos dias, muitos buscam estabilidade nas finanças, no seu próprio dinheiro. Outros buscam ser estáveis, ser seguros nos seus bens materiais. Outros buscam em centros de meditação, em spas, e outros tipos de conforto mental para a sua vida. Porém, estas coisas não traz estabilidade para ninguém. A verdadeira estabilidade, a verdadeira paz vem quando nós conhecemos a palavra de Deus e o que Deus tem preparado para nós e o que nós estamos agora conhecendo na carta aos Filipenses de Paulo. Então, a preocupação é de fato um pensamento errado. Ela atinge a nossa mente. E logo ela produz um sentimento também errado. Nosso coração também é afetado. Isso a partir das circunstâncias difíceis que nós vivemos, a partir das pessoas que convivem conosco, ou de coisas que também acontecem conosco. E isso traz preocupação para alguns e ansiedade. Mas nós vencemos a preocupação, capítulo 4, versículo de 1 a 9, com a paz de Deus. A paz de Deus é que é o remédio para a nossa ansiedade, para a nossa preocupação. Também nós vencemos com o poder de Deus, nos versículos 10 a 13, iremos tratar na próxima semana. E também com a provisão de Deus, capítulo 4, de 14 até 23. Então, a paz de Deus, o poder de Deus e a provisão de Deus é que nos mantém saudáveis, nos mantém fortes nesta vida e diante do nosso Deus. Então, com estes recursos dados a nós pela palavra de Deus, nós não temos motivos para viver preocupados. Então, nós vamos tratar aqui da primeira condição para ter uma mente segura, versículos de 1 a 5. E a primeira questão que Paulo fala é como devemos ministrar.
a forma correta de ministrar diante de Deus, diante da igreja, diante da família, diante da nação. Devemos ministrar firmes, ou permanecer firmes ministrando no Senhor. No versículo 1, Paulo, ele fala: meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então não dá para ministrar, para liderar na igreja, para servir ao Senhor, para liderar uma família, servir ao Senhor na sua família, onde quer que seja, se não estivermos firmes no Senhor. E Paulo, ele se preocupa com este ponto, é que havia ali alguns problemas. Versículo 2, ele diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E que também você, fiel companheiro de jugo, que auxilia essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo está dizendo: vocês precisam ministrar ao Senhor, mas de forma firme, em comunhão com Deus. Porém, havia essas duas senhoras que parece-me que tinham problemas de relacionamento e não têm condições de ministrar na igreja do Senhor frutificando se tiver alguma desavença entre nós. Deus não aceita nenhum serviço que nós prestamos a Ele de forma que nasce de um coração rancoroso, um coração que está em disputa com alguém ou em desavença com alguém. Então, Paulo, ele aconselha que para ministrar é preciso ter unidade, preciso ter harmonia, e estas mulheres precisam pensar no Senhor concordemente. Veja que ele não ordena que elas se reconciliem. Ele pede que elas pensem, tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Humanamente falando, nós podemos ter muita diferença entre nós. Nós estamos servindo ao Senhor, devemos pensar como o Senhor pensa, como Deus quer que seja feita a sua obra. A sua obra não deve ser da nossa ideia, mas de como Ele planejou para as nossas vidas. Quando eu estava estudando o Templo de Salomão, o Tabernáculo de Davi, o Tabernáculo também de Moisés, Deus deu todas as medidas, disse como tudo deveria ser feito. E assim também na Igreja do Senhor. Jesus deu os fundamentos. Os apóstolos edificaram a igreja. E nós não podemos tratar a igreja, ministrar na igreja de qualquer forma. Então Paulo diz: vocês querem ministrar? Então tenham um acordo, pensem no Senhor de forma correta. E Paulo então chama a atenção dessas duas senhoras e também pede ajuda para outros, os seus cooperadores, também o Clemente, para que ajudem estas mulheres a se reconciliarem no Senhor. Porque cada um de nós é importante no reino de Deus. Deus não quer que a gente fique sem frutificar, sem ministrar os nossos dons por causa de conflitos. Então, Paulo faz ali uma força-tarefa para que todos ajudem essas duas senhoras, que elas são muito importantes. Elas trabalharam com Paulo no Evangelho, elas ministravam juntas e agora estavam com essa dificuldade. E Paulo diz que se elas quiserem realmente ministrar no Senhor, é preciso que estejam em acordo uma com a outra. Então, o resultado de a gente ministrar junto, de a gente estar em unidade com o Senhor, de andar em harmonia, é a alegria. O versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Então veja, queridos, que o propósito de nossas vidas é viver em alegria, é trabalhar em alegria, é estar em comunhão com a alegria. Nesse tempo que estamos recolhidos ainda, eu já tenho saído, visitado algumas famílias, e como é bom estar junto, como é bom passar tempo juntos, trocando ideias, conversando, sorrindo de coisas que nós estamos descobrindo e às vezes chorando também por coisas que nos afetam. Então Paulo sabia disso, que a comunhão era muito importante.
não há como ministrar no Senhor se há desunião no meio do povo dele. E a alegria é uma marca do Filho de Deus. As marcas do mundo são ansiedade, preocupação, angústia, medo, pânico, mas o reino de Deus, a marca que somos filhos de Deus, é quando nós temos alegria, quando nós temos paz no coração. Então, esta é a primeira condição para se ter uma mente segura, é ministrar em paz uns com os outros diante de Deus. A segunda condição para ter uma mente segura em Jesus Cristo é termos que orar corretamente. Versículos 6 em diante, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo: aprendam a orar ao Senhor, coloque diante dele todas as suas necessidades, todos os seus anseios, os seus pedidos, suas preocupações, que ele vai cuidar de vocês. E orar tem um processo que Paulo ensina aqui. Orar significa estar sós com Deus para adorá-lo. Não há como nós orarmos de forma saudável se a gente não conhece o Deus que estamos orando. E precisamos conhecer esse Deus que estamos orando. Temos que contemplar a sua grandeza e a sua majestade. Então, a primeira coisa na oração que nós fazemos é adorar ao Senhor. Reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é maior do que os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, quando estamos estudando Gênesis, e Deus se apresenta para Abraão: eu sou o Todo-Poderoso. Ele estava prometendo que iria dar um filho para Abraão na sua velhice. Então, quando nós conhecemos esse Deus que é todo-poderoso, então, queridos, não há motivo para ficarmos preocupados, ou ansiosos, ou de forma irritada com as coisas desta terra. Então, orar significa, primeiramente, adorar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza, é levar um tempo de exaltação ao nosso Deus. E depois Paulo fala da súplica, né? Orando pela oração e pela súplica. A súplica é um compartilhar sincero das nossas necessidades e problemas. Assim como Jesus lá no Getsêmani, ele suplicou, ele foi além da oração de exaltar apenas o Pai, ele suplicou. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Hebreus 5, 7. Foi naquele dia, no Jardim do Éden, que ele estava orando e até verteu lágrimas de sangue, pedindo ao Pai que o livrasse daquela cruz. Porém, a vontade do Pai foi feita na vida dele. Mas ele suplicou, ele colocou diante do Pai toda a sua angústia, toda a sua necessidade. E assim também devemos fazer. Nós devemos orar ao Senhor, exaltar ao Senhor e suplicar por aquilo que está nos afetando. Até as mínimas coisas, que às vezes a gente acha que não é importante, Deus se importa por nós. E por último, ele diz, com ações de graças. O nosso Deus quer ouvir de nós gratidão. Ele quer ver um coração agradecido, quer ver que os seus filhos são filhos agradecidos a Deus. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gratidão é uma marca poderosa dos servos do Senhor para vencer a preocupação. Então a oração, a súplica e ações de graça. O oposto da ação de graça seria a murmuração, estar reclamando de tudo. E Paulo nos ensina que devemos dar graças por tudo. Veja que 1 Coríntios capítulo 10 diz que um dos pecados graves de Israel de não entrar na terra prometida foi a murmuração.
Eles reclamavam de tudo. Era só faltar algum item na sua vida que já estavam reclamando diante de Moisés e diante de Deus. Já na igreja do Senhor, o ensinamento é para que nós tenhamos uma linguagem de gratidão, de ação de graças. Em vez de estar reclamando das coisas que estão erradas, nós devemos agradecer pelas que estão certas. Em vez de estar reclamando pelo que falta, é agradecer pelo que nós temos e ter assim sempre uma mentalidade de alguém que é grato diante do Senhor. E o resultado de quem vive assim, orando ao Senhor, suplicando ao Senhor e tendo ação de graças, é paz. Paz de Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente. Veja o versículo 5 que diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas súplicas. Ele aceita a nossa ação de graças. Então veja que dois componentes importantes aqui. A comunhão dos irmãos e a oração mantém a paz em nossos corações e em nossa mente. Deus não quer uma igreja doente, uma igreja enferma. Ele quer uma igreja saudável. Ele está nos ensinando aqui como a paz de Deus pode estar em nosso coração, guardando o coração e a mente. A paz de Deus não significa que não teremos lutas na vida, não teremos embates na vida. A paz de Deus é aquele silêncio gostoso, aquela solitude, é aquele prazer no meio da guerra, é aquele descanso no Senhor no meio da guerra. Lembro-me que quando Daniel foi acusado pelos seus colegas de não cultuar o imperador da época, o rei, ele foi acusado, e Daniel subiu ao seu quarto e continuou orando ao Senhor. Continuou louvando ao Senhor 3 vezes por dia. Ele orava, ele dava graças, ele suplicava diante de Deus. E o que aconteceu? Ele foi jogado na cova dos leões. Ele enfrentou a tormenta, ele enfrentou a dificuldade, mas ele estava em paz. Na realidade, quem perdeu a paz foi o rei. Porque capítulo 6 de Daniel, versículo 18, diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Interessante, o rei estava no palácio e estava sem paz, estava ansioso, preocupado. Daniel estava na cova dos leões e estava em paz e em sossego, em descanso. Por quê? Porque ele sabia que o Deus dele é poderoso para guardar a sua vida. Então, quem conhece ao Senhor não entra em conflito, não entra em desespero interior, porque ele sabe que Deus está guardando. Então, queridos, Paulo está nesta carta nos ensinando a ser saudáveis nesta vida, a ter mente, coração e corpo saudável no Senhor. Só recapitulando, no capítulo 1, Paulo diz: se possuímos a mente integral do capítulo 1, então podemos prestar adoração a Deus. Logo, uma pessoa de coração dobre, inconstante, não consegue louvar ao Senhor, porque está preocupado com o dia de amanhã. No capítulo 2, se temos uma mente submissa, podemos apresentar-nos como com súplicas. E ele ensina que uma pessoa orgulhosa jamais vai buscar o conselho de Deus, vai buscar a resposta em Deus, vai buscar o refúgio no Senhor, porque o orgulho dele, ele acha que ele pode resolver suas situações. E no capítulo 3, se temos um mente espiritual, podemos mostrar a nossa gratidão diante de Deus. Uma pessoa que tem a mentalidade mundana não reconhece que Deus nos dá todas as coisas e nos protege de todas as coisas. Então, a cura para a humanidade está em Jesus, que nos livra a mente e o coração de adoecer com o que nós vemos no dia a dia em nossas vidas. Já se disse que quem assiste muito jornal atualmente adoece da mente, porque tanta notícia ruim, tantos crimes, tanta coisa feia, que a pessoa fica doente só de assistir aquelas bobagens. Mas a palavra de Deus traz vida
e vida e abundância para nós. A terceira condição para ter uma mente segura está no versículo 8. Temos que pensar corretamente. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, Paulo está trabalhando algumas coisas bem práticas em nossas vidas. Cuidado com a comunhão, cuidado com a forma como vocês vivem, como vocês oram, e cuidado com a mente de vocês. A mente, ela é um campo de batalha. Deus, em Cristo, já nos santificou, já transformou a nossa mente, já renovou a nossa mente. Mas Satanás, ele ainda tenta plantar mentiras, coisas horríveis em nossas vidas. Lembre-se que foi a mente que aconteceu o primeiro ataque de Satanás nos humanos. Foi quando Satanás atacou a mente de Eva e levou ela a pensar diferente do que Deus tinha falado. E esse ataque acontece na mente, e ele desce para os sentimentos, e a vontade obedece. Por isso que Paulo está ensinando, né? Cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com aquilo que entra na mente de vocês, né? A paz envolve o coração e a mente. Isaías chegou a dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a nossa mente deve estar cativa a Jesus Cristo. Nós devemos encher a nossa mente com as palavras de Jesus Cristo, com os pensamentos de Deus sobre nós, com as suas maravilhas, porque nós podemos abrigar até pensamentos ruins que vêm do mundo para nós. Isso pode nos destruir. Pensamento errado conduz a sentimento errado e logo produz preocupação. Então, nós estamos pensando de forma errada, nós vamos sentir de forma errada e logo nós vamos ficar preocupados com as coisas desta terra. Então, por isso nós devemos levar todo pensamento cativo a Cristo. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, veja que Satanás quer que você pense nas coisas do mundo. Às vezes nós vamos passando num local, ou estamos no transporte público, e tem uma música com uma mensagem terrível, horrível, mas aquilo gruda na mente como se fosse um chiclete. Por que acontece isso? Porque Satanás usa meios de nos tirar da presença do Senhor, de pensar nas coisas que são lá do alto, lá de cima. Então, se você passa muito tempo ouvindo essas coisas, assistindo jornais, filmes e outras coisas de violência, de coisas horríveis, a sua mente vai ficar doente. Então, o que Paulo está cuidando de nós aqui é que nós devemos preservar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, tem um adágio, né, que diz assim: semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherás um caráter. Semeia um caráter, colherás um destino. Então, como está a mente, assim será a vida da pessoa. Por isso que Paulo está dizendo, cuidado com a forma de pensar. Então, ele vai dizer como deve ser o nosso tipo de pensamento, o que deve entrar na nossa mente. Então, ele vai dizer o seguinte: primeiro, tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro realmente pode penetrar em nossa mente, porque ela vai nos alimentar. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que Satanás é mentiroso, pai da mentira, e quer corromper nossas mentes com as suas mentiras. Veja só o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a
Cristo. Então, cuidado. Eu sempre ensino que devemos fazer assim. Toda vez que vier um pensamento de ruim, pensamento de violência, de vingança, pensamentos obscenos, é você lembrar numa palavra de Deus e aplicar logo. A Bíblia diz assim, como Jesus sempre replicou os ataques de Satanás, citando a palavra de Deus. Ele não aceitou Satanás encher a sua mente com mentiras, lá em Lucas capítulo 4, quando ele foi tentado no deserto. Então ele rebateu sempre com a palavra de Deus. Essa é a vantagem de nós aprendemos a palavra de Deus, sabemos os textos, sem olhar no papel. Então, quando vem um ataque de Satanás com pensamentos assim, pensamentos de desânimo, de solidão, de depressão, a gente cita a palavra de Deus em voz alta, mas a palavra de Deus diz assim. Por exemplo, se você está se sentindo só, abandonado, solitário, você pode dizer, não, a Bíblia diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é nesta palavra que eu vou crer, eu vou ver nesta palavra, não que Satanás está dizendo na minha mente, que eu estou solitário, que eu não tenho jeito, que ninguém gosta de mim. Então se combate as mentiras de Satanás na mente, é com a verdade, e a verdade da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele controla as nossas mentes pela verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não há como você ser saudável se não tem palavra de Deus na sua mente. É preciso ter para vencer as armadilhas de Satanás na mente. Então, não deixe entrar na sua mente nada que é mentiroso, que é fonte e obra de Satanás. Mas tudo que é verdadeiro deve entrar na sua mente. E Paulo continua dizendo, deixe entrar na sua mente tudo que é honesto e justo, tudo aquilo que é digno de respeito, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é digno de honra. Então, isso você deve alimentar sua mente e você será saudável. Tudo que é puro, amável e de boa fama. Então, Paulo está dizendo, vocês querem ficar livres de ansiedade, de preocupação? Então, penetrem na sua mente tudo que é puro, pureza moral. E é preciso ter cuidado com o que vê na internet, o que vê na televisão, o que vê na rua. Ser amável, né? Tudo que é amável, tudo que é belo, tudo que é atraente, porque Deus é um Deus que gosta da beleza. Deus é um Deus criativo, criou todas as coisas belas. O que criou as coisas feias e horríveis foi Satanás. Mas Paulo está nos ensinando, aquilo que é amável, tudo que é belo, tudo que é confortável, deixe penetrar na sua mente. E também tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é digno que se fale, que se comente, que se ensine, tudo que é simpático. Então, o cristão, ele é especialista em pensamentos nobres. Quando ele tem uma mente saudável assim, logo a sua linguagem também vai ser saudável. Então, nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam. Há um filósofo que diz o seguinte, fala para que eu te veja. Nós vemos o coração da pessoa por aquilo que ela coloca para fora dos seus lábios. E um servo de Deus, ele sempre tem palavras saudáveis, palavras de encorajamento, palavras de ânimo. Por quê? Porque a mente dele está protegida pelo Espírito Santo. Ele está com a mente cheia da palavra de Deus, do que aquilo que Deus colocou na sua mente. Então, queridos, esta é a receita para nós termos uma mente saudável. Tudo que possui virtude ou valor, tudo aquilo que vai nos motivar a agir melhor, é que deve ocupar o nosso pensamento. Se tem algum louvor que é digno, então isso que devemos ter em nossa mente, em nosso coração. Então o pensamento correto é o resultado da meditação diária da palavra de Deus. Ele enche a sua mente com a palavra de Deus, e Satanás não tem espaço para colocar nenhuma mentira na mente dele, porque a mente dele está cheia da palavra de Deus. Mas se o crente descuida e não ler a palavra, não pratica a palavra, daqui a pouco está pensando até em suicídio, pensando que não vale nada, pensando que vai dar tudo errado. Não temos nenhuma esperança de vida, nem nesta terra, nem na futura. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus na mente.
Então, Paulo está dizendo, o modo de pensar de vocês deve ser assim, saudável diante de Deus. E a segunda condição para ter uma mente segura é termos que viver corretamente diante de Deus. Versículo 9 que diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, viver corretamente, além de pensar corretamente, de orar corretamente e de ter comunhão corretamente, viver corretamente também traz paz ao nosso coração. Então, Paulo apresenta 4 verbos aqui. O que vocês aprenderam de mim? O que vocês receberam de mim? O que vocês ouviram de mim? O que vocês viram em mim? Isso vocês precisam praticar. Então, Paulo ele não é um mestre teórico. Ele usa a própria vida para dar exemplo do que ele está ensinando. A sua vida é assim. Paulo não tinha outro pensamento a não ser Cristo. Ele não tinha outro sentimento a não ser Cristo. Ele não tinha outro tipo de linguagem a não ser o Evangelho. Ele não tinha outro tipo de atitude a não ser gratidão diante de Deus. Era realmente um homem tomado pela ação de Deus na sua vida. Então, quando nós temos esta ação de Deus na nossa vida, nós podemos realmente ser saudáveis diante de Deus e deste mundo. Então, queridos, não basta apenas conhecer o Evangelho na mente. Não basta apenas ter a palavra de Deus bem aqui na cabeça. Ela tem que descer para o coração. Ser prática em nossas vidas para que a gente tenha este viver saudável e vitorioso na presença do Senhor. Paulo ensinava e vivia. O que ele ensinava, ele diz, olha, façam como eu estou fazendo, sejam meus imitadores. Se vocês viverem como eu estou vivendo, vocês serão felizes. E isso é interessante porque esta carta foi escrita na prisão. E Paulo tinha motivos de estar ansioso, preocupado. Mas ele está ensinando a igreja, alegre-se no Senhor. Eu estou feliz, eu estou bem no Senhor. Então a paz é um teste que mostra que estamos no centro da vontade de Deus. Quem está em Cristo está em paz, até no meio dos conflitos e das turbulências da vida. Por isso que, quando nós comparamos a palavra de Deus, ela vai nos ensinando mais e mais. Por exemplo, em Tiago 4, é considerado o capítulo da guerra, porque Tiago pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E ele mesmo responde, da oração errada. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Por isso vocês estão guerreando entre si, porque vocês oram de forma errada. E de onde vêm mais as guerras? Do pensamento errado, de pessoas de ânimo duplo, ânimo dobre. Então, Tiago diz, purifique os seus corações para que vocês possam pensar de forma certa. O que é ânimo duplo? É aquela pessoa que, no momento, está pensando nas coisas do Senhor, mas depois enche a cabeça com coisas do mundo. Então, a pessoa não está servindo a Deus de coração, não. Ele está se enganando a si mesmo. Ele está dividido. Isso não pode acontecer. E também do viver errado. Vocês não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, Tiago está dizendo que a derrota daqueles cristãos ali é porque estavam vivendo em guerra. Por que estavam vivendo em guerra? Porque estavam orando errado, estavam pensando errado, estavam vivendo errado. Mas Filipenses capítulo 4 é o capítulo da paz. De onde vem a paz para nós? Do ministrar corretamente, primeiros versículos de 1 a 5, de orar corretamente diante de Deus, do pensar corretamente e do viver corretamente. Então, se a gente atinge esses 4 itens aqui em nossas vidas, então nós podemos ter certeza que a nossa mente e o nosso coração estão guardados em Cristo das preocupações. As preocupações, ansiedades, inquietações e medos não vão penetrar em nossa mente, se a gente está vivendo de forma saudável, ministrando corretamente, orando corretamente, pensando corretamente e vivendo corretamente. Então, queridos, o
Davi nos ensina também que a forma como nós vemos a Deus determina o nosso destino. Hoje é só que ele diz no capítulo 23, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É um salmo muito conhecido, mas a lição que Davi nos ensina aqui tem que ser prático. Ele está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, eu não tenho preocupação, eu não tenho ansiedade. Por que ele diz isso? Porque ele conhece Deus, porque tu estás comigo. Então esta é a segurança dele. Ele sabe que Deus vai cuidar dele no meio das tormentas. Ele tem paz no meio das guerras, no meio das lutas. Pedro também nos aconselha assim na sua carta, em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então Pedro está dizendo, não fiquem ansiosos, não fiquem sem dormir, não tomem remédios ansiolíticos. Descansem no Senhor. Lancem sobre ele as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, queridos, é preciso que a gente tenha esse cuidado diante de Deus, de lançar sobre ele as nossas ansiedades, para não viver doentes nesta terra, porque Deus não quer que a gente viva assim. Tem uma qualidade de vida muito ruim. E o conselho de Jesus também. O conselho de Davi, o conselho de Pedro e de Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, com o que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Então Jesus está dizendo, não andem preocupados, não andem ansiosos, não andem inquietos. Confiem que eu vou cuidar de vocês. Então, queridos, a palavra de Paulo vem nos ensinar a conviver saudável nesses dias para viver de forma a ensinar outros também a ser saudável no Senhor. Então, o que nós aprendemos nas nossas vidas com esta palavra? Viver ansioso ou preocupado é uma demonstração de falta de fé em Deus. Porque que é ansiedade? Ansiedade é esperando que algo aconteça e não vai acontecer. É o medo do futuro que não se sabe. Então, quando tem ansiedade no nosso coração, é porque a gente não está confiando, não está tendo fé em Deus. E Deus quer corrigir em nossas vidas isto nesta noite. Viver ansioso ou preocupado é uma demonstração de incredulidade. Eu estou dizendo, Deus não vai cuidar de mim. Deus não vai agir em minha vida. Por isso eu estou preocupado. Eu tenho que resolver. E aí perde o sono, perde a paz, perde a esperança. E nós temos hoje uma geração de muita gente doente da mente. Não tem alegria, não tem ânimo, não tem esperança, porque não conhece o Deus que nos guarda e nos protege de todo mal. Viver ansioso ou preocupado é uma prova de que ainda não conhece o Deus que diz servir. Então, o cristão é preciso ter esse conhecimento de Deus. Queridos, este século está sendo chamado século das doenças mentais. É o século da ansiedade, é o século da depressão, é o século de tantas coisas. É tanto que já inventaram remédios para esses sintomas da mente que não curam, não tratam. Porque é uma coisa que só quem trata é a palavra de Deus. Então, eu te aconselho, conheça esse Deus, conheça essa palavra de Deus. Confie no Senhor, Ele vai cuidar de nós a cada dia. Então, quem conhece a Deus, vive em paz no meio das batalhas. No meio das guerras, ele está em paz, porque sabe que Deus está com ele. Então, quando vem os pensamentos e sentimentos de que ninguém está com você, se lembre de Salmo 23. O Senhor está comigo. Se lembre de Mateus 28. O Senhor está comigo até a consumação dos séculos. O Senhor não me abandonará. Ele não vai me deixar órfão.
Ele nunca vai me deixar sozinho. Encha a sua mente com a palavra de Deus e você será saudável em nome de Jesus. O que conhece a Deus não se preocupa com o dia de amanhã. Ninguém tem controle sobre o amanhã. E por que nós nos preocupamos? Porque nós queremos ser Deus. E aí, queridos, é um caso de idolatria. Porque quando nós não adoramos ao Senhor e estamos confiando que nós iremos resolver, nós estamos dizendo que o Deus somos nós. Isso é idolatria. Então, cuidado. A preocupação não resolve nada. Não adianta. Vai tirar tua energia, vai tirar teu sossego, vai tirar o teu sono. O que vence, o que conhece a Deus, vive no descanso, apesar das lutas. Quando Moisés foi dirigir o povo no deserto, chegou um momento que Deus disse: olha, eu não vou com vocês. Esse povo é muito rebelde, muito teimoso, eu não vou. E Moisés disse: se o Senhor não for, nós também não iremos. E lá adiante diz que Moisés dirigia o povo, serviu o Senhor no descanso. Mas como? Ele batalhava, ele ouvia muitas coisas horríveis. Por que ele fala em descanso? Porque Deus estava com ele. Então, se Deus está conosco, até no meio da prova, da luta, das angústias, nós estamos descansando no Senhor, porque Ele está cuidando de nós a cada dia. Por isso que Paulo diz, a mente saudável, ela é fruto de ministrar em comunhão, em unidade diante de Deus. A mente saudável é fruto de saber orar corretamente. A mente saudável é saber encher a mente com coisas saudáveis de Deus. A mente saudável é praticar o que nós estamos aprendendo. Então, que esta palavra possa te abençoar, te tirar de todo tipo de peso de preocupação, de todo tipo de ansiedade com o dia de amanhã. Deus cuida de nós a cada dia. Então, que Deus te abençoe e te dê graça a cada dia. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nesta noite. E queremos, Pai, que venha a cura sobre estes que estão me ouvindo aqui, Senhor. Que venha, Senhor, uma revelação dos céus. Que todo peso de ansiedade, todo peso de opressão, todo peso de depressão, todo peso de medo, Senhor, todo peso de angústia, de agonia, nós agora repreendemos, seja retirado em nome de Jesus. Senhor, que a tua paz possa invadir esta mente, Senhor. Que possa invadir este coração. Senhor, que o Senhor se revele a ele com poder e graça. Que ele te conheça através da palavra, que ele descanse em ti, confie em ti, Senhor. Que ele possa abandonar os seus remédios de tantas coisas que não resolvem, Senhor. Que deixa apenas ele fora de órbita, Senhor. Mas que ele possa confiar em ti, Senhor. E descansar em ti, em nome de Jesus. Para que tenha uma vida saudável diante de ti, Senhor. Para que tenha uma vida diante desta sociedade saudável. Que seja um exemplo que Deus habita aqui, no nosso meio, em nossas vidas. Quando nós temos alegria, quando nós temos a alegria do Senhor, as pessoas conhecerão que realmente Deus existe. Porque nós não andamos com medo, nós não andamos ansiosos, nós não andamos pavorosos, nós não andamos inquietos, nós andamos alegres, porque o Senhor está conosco no meio das batalhas. E que Deus abençoe cada vida aqui, Senhor, cada família, no poder do nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Próximo domingo, às 18 horas, temos também outra palavra de Deus, em Gênesis 18. E na próxima terça-feira nós continuaremos o livro de Filipenses. Que Deus abençoe você. Abençoe você que está no Instagram nos assistindo. Abençoe você que está no YouTube nos assistindo. Glória seja dada a Deus. E que Deus possa mudar a sua vida para a sua glória e honra, no nome de Jesus. Você pode curtir no Instagram, você pode mandar perguntas, se inscrever também na nossa página no Facebook. Dê uma retorno se está chegando bem a imagem e o som para vocês, né? Compartilhe com outras pessoas esta palavra, se lhe ajudou, talvez ajude também outras pessoas para
a glória do nosso Senhor. Nosso objetivo é adorar ao Senhor e servir, para que possamos ter uma saúde no meio do seu povo nesta terra. Amém? Muito obrigado. Glória a Deus.